Olá! Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a questão de antioxidante, tá? Lembrando que esse é um canal que visa trazer aí saúde, é um canal que visa qualidade de vida. Então, toda a nossa visão é de beneficiar o ser humano como um todo, tá? E eu tento fazer o mais rápido possível aqui a gravação. O que eu peço para você? Viu que esse conteúdo ajuda alguém? Manda para a pessoa. Porque o conteúdo de hoje ele é muito legal. Porque quando eu falo de antioxidante, existem muitos mitos, muita coisa que não está tão correta. Existem interpretações de estudos científicos. Então tem muita coisa aí que a gente tem que olhar com calma, tá? E falar de antioxidante, eu vou falar de uma coisa que chama estresse oxidativo. O que é isso? Todo dia, quando a gente respira, nós oxidamos. Assim como uma barra de ferro exposta aos intempéries do tempo, ela oxida também. Então, toda vez nós oxidamos. E falar que nós oxidamos, nós falamos que cada estrutura do corpo também oxida. Ela muda o formato. E quando muda o formato, é como uma chave que, se você muda a forma, ela se torna disfuncionante. Então, quando o estresse oxidativo acomete um aminoácido, nós temos um fenômeno chamado carbonilação. Quando acomete a proteína, nós temos a carbonilação e a nitração. E o lipídio, nós temos a lipoperoxidação. Veja, o estresse oxidativo nada mais é do que radicais livres acometendo algo no corpo. Então, esses radicais livres, quando eles acometem, eles vão danificando essas áreas do corpo. E quando eu falo em antioxidante, eu estou falando em agentes, olha aqui essa tabela, que atuam sobre baixas concentrações para impedir o efeito desse estresse oxidativo. Isso que danifica o corpo. Tá? Então, são substâncias que vão ajudar a doar um radical, a doar elétrons para essa substância eletricamente ativa, que é o radical livre. Tá? E aí nós temos a vitamina C, muito conhecida, os flavonoides, a vitamina E, os carotenoides, e aqui está a RDA de várias coisas, a recomendação, a dosagem recomendada para cada uma das coisas. Tenho que tomar para todas? Não. Isso é importante. O pessoal começa a tomar antioxidante por conta própria. E quando a gente pega, por exemplo, a vitamina E, a reposição de vitamina E, os estudos científicos mostram que ela é mais prejudicial do que benéfica. E é muito engraçado porque vários médicos têm conceito errado. Eu me lembro que na época do Covid, né, eu falei sobre a vitamina D, que meses depois foi comprovado o que eu tinha falado, mas um colega médico entrou e me criticou, falando que eu não poderia recomendar porque aquilo estava errado, tal, que ele tinha mestrado, doutorado. Bom, nada mais era que uma pessoa que não tinha a informação correta. Tá? Nós temos vários tipos de antioxidantes. O seu corpo produz antioxidante. E o antioxidante mais importante, ela é a glutationa. Para que você forme a glutationa, você precisa da vitamina C, precisa da cisteína, que vem do alho, da cebola, do pimentão e do aspargo. Vejam, temos uma substância no corpo que é a homocisteína, é uma substância extremamente lesiva e eu doso ela, né? Uma das primeiras coisas que eu doso quando o paciente vem, dentre outros vários exames. E quando a gente quer diminuir a homocisteína, muitas vezes eu dou o vitamina B9
B12, que transformam a homocisteína em metionina, ajudam, auxiliam no processo bioquímico para isso, e a B6 com a vitamina C, que ajuda na transformação da homocisteína em taurina e glutationa. Então, está aí uma substância extremamente lesiva que produz um antioxidante endógeno no corpo. É utilizado pela glutationa redutase e a glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase precisa de selênio. Gente, balela esse negócio de ficar dosando selênio à toa. Selênio, come 2 castanhas por dia, dificilmente você vai precisar de selênio. Até porque a dosagem, quando a gente pega uma substância, imagina em 3 copos, um do lado do outro, com um canudinho grudado nesses copos. Quando eu encho de água um copo, os outros automaticamente vão enchendo. Dependendo da altura que está esse canudo, você tem o espaço extracelular, intravascular, ou seja, o espaço dentro do vaso, que é aquele sangue que a gente vê, o espaço extracelular, porque as células elas não ficam grudadas uma na outra, não, elas ficam numa geleia, né? E nós temos o espaço intracelular, que é o espaço dentro da célula. Então, dependendo de como está, o selênio ele vai estar um pouquinho em cada um desses espaços, mais concentrado em uma ou outra região. Então, as dosagens de exames de sangue, elas têm que tomar cuidado porque elas têm esse viés. Às vezes você dá uma coisa para um paciente, você dá vamos supor, eu dou bastante vitamina D, né? Que é um hormônio. Inclusive o único que tem receptores em todas as células do corpo. E esse hormônio ele começa a entrar para dentro das células e você fala assim, nossa, você deu tanto e não supriu. Não é que não supriu, ele dividiu para esses 3 espaços. E a dosagem do selênio, ela tem esse viés que quando a gente dosa, ela vai dividir para esses 3 espaços, tá? Bom, basicamente, para que a gente tenha uma substância oxidante, para cada antioxidante, eu preciso de 2 radicais livres, tá? Quando eu dou somente um elétron para aquele radical livre, para que ele se transforme numa substância inativa eletricamente, eu tenho um pró-oxidante. E todo antioxidante ele vai ter como base uma base pró-oxidante, porque quando ele doa um elétron, ele se torna uma substância oxidativa. Então isso é bem interessante a gente ter essa noção. E os radicais livres, eles são ruins? Não, não são ruins. Muita gente fala besteira. Radicais livres, ele tem efeito bactericida. Sem isso, você não mata a bactéria no teu corpo. Melhora o sistema imunológico, melhora o tônus vascular, sinaliza, tem um fenômeno de sinalização entre células, serve para oxigenação dos tecidos. Quando eu falo das mitocôndrias, que quem produz energia são as mitocôndrias, elas são um dos principais geradores de radicais livres no corpo. Tá? O sistema NADPH, NADH, né, NADPH oxidase, tanto no endotélio quanto no tecido adiposo, tem efeito nos radicais livres. Os metais, como por exemplo o ferro, gera radical livre. O cobre gera radical livre. A enzima xantina oxidase, o óxido nítrico. E aí, quando a gente fala dos chamados AGEs, eles são os que mais estimulam a inflamação, eles também geram radicais livres. Então, o radical livre ele não é de todo ruim. Tá? Agora, se você tem uma dose muito alta do antioxidante, você até aumenta a mortalidade. Então, eu não tenho que ficar combatendo radicais livres de forma desnecessária. Então, vitamina A, vitamina E, beta-caroteno e glutamina, eu tenho que ter essa noção. Quem passa comigo está acostumado a ver que a gente faz vários exames e vai medindo.
para ver a necessidade da pessoa. Tem tanta gente gastando um dinheiro violento com coenzima Q10 sem ter necessidade, sendo que a coenzima Q10 oral, a absorção é muito ruim. Então você pega, por exemplo, o grão integral, com 225 gramas de grão integral, que é muita coisa, não é pouca, eu tenho uma proteção 8 vezes maior. No processo do envelhecimento, o resveratrol, eu sou fã do resveratrol intramuscular, ele ajuda no processo de envelhecimento e melhora, tem um efeito de melhora do humor. Nas doenças cardiometabólicas, você dá vitamina E, menos do que 400 unidades por dia, mais do que isso gera risco. O ômega 3, ele é tido sem efeito porque muitos estudos foram extremamente mal feitos nessa área, com dosagens variadas de EPA e DHA, às vezes dava uma quantidade muito grande de DHA para prevenção cardiovascular, sendo que o maior efeito é EPA. Então você pega assim, isso tudo muito mal feito, muito mal feito. Você vai ver cardiologista falando, ômega 3 não tem efeito, é porque a pessoa não sabe ler artigo científico, entendeu? Ômega 3, o correto é você dar o ômega 3 para a pessoa e fazer a dosagem de ômega 3 circulante. Se você não faz a dosagem de ômega 3 circulante, você não sabe se está agindo ou não. Os seres humanos têm individualidade biológica. Então você, médico que está me ouvindo, que está assistindo isso, considere a individualidade biológica do teu paciente antes de falar alguma coisa. Isso é muito importante. O selênio, ele tem a função de prevenir doença cardiometabólica, e aí vem aí daquelas duas castanhas do Brasil, ou antigamente chamada castanha do Pará, eu ainda chamo de castanha do Pará, ainda não me acostumei com a nova linguagem. A dieta do Mediterrâneo, aqui está escrito errado, tá? A dieta do Mediterrâneo, ela tem um efeito de prevenir reinfarto por ter um efeito antioxidante. Veja, dieta. Você pode prescrever, a dieta do Mediterrâneo está entre as dietas mais saudáveis que existem. Hoje na clínica, para muitos pacientes, eu faço o estudo nutrológico para saber qual a melhor dieta para aquela pessoa. Porque não basta dizer, para você é melhor a dieta mediterrânea, mas o que na Mediterrânea é bom, o que não é bom, e o que não tem na Mediterrânea e você precisa, então a gente faz um estudo sobre isso. A doença pulmonar obstrutiva crônica, às vezes a pessoa fumou a longo prazo, tal, dar N-acetilcisteína, previne recidivas. Tá? Lembre-se, tem dosagem, você tem que avaliar de pessoa para pessoa. E frutas e vegetais ajudam a prevenir crises de asma, entendeu? Principalmente quando eu pego vegetal verde escuro. Tá? Numa doença que a gente chama nefropatia induzida por contraste, você vai fazer um cateterismo, vai fazer um exame de imagem. A N-acetilcisteína, ela é dita como algo que influencia, mas os estudos mostraram que ela não modifica risco. Foi feito um estudo muito interessante na Inglaterra, com uma dosagem bem elevada, de 1.200 miligramas 2 vezes por dia, tendo um efeito, mas aí foi oral. Injetável, não temos estudos sobre isso, tá? Então, tudo que um médico falar de injetável para isso é empírico. Vitamina C. Olha só a vitamina C aí, um efeito legal. Ela diminui o ácido úrico. Por que ela diminui o ácido úrico? E aqui o que eu vou falar, muito médico não sabe mesmo, tá? Porque você pergunta para muitos médicos, para que serve, o que mostra o ácido úrico? Mostra se a pessoa tem gota ou não. Balela. Sua mitocôndria, ela produz ATP. A quebra do ATP produz energia para o corpo e aí sobra o AMP, que é uma substância ativa. O AMP ele tem que ser ressintetizado em ATP.
ele tem que voltar a virar energia. Quando isso não acontece, o AMP entra numa cascata, e nessa cascata de degradação, ele se transforma em ácido úrico. E aí tem o efeito das xantinas e hipoxantinas. Olha só que interessante. Então, quando você tem um ácido úrico aumentado, muitas vezes você está com uma disfunção da ressíntese do AMP. Então, você precisa melhorar a função das suas mitocôndrias e isso tem um aumento. No atleta, a gente utiliza a vitamina C 5 a 10 dias antes de provas e 3 dias após exercícios, principalmente exercícios extenuantes, aquela fase da periodização antes da prova. Existem diversas controvérsias científicas. Olha só que interessante. Por exemplo, o grão integral, já falei dessa, né? Que todo mundo acha que não teria tanto efeito. Os antioxidantes sintéticos aumentam a mortalidade, vitamina E, vitamina A e beta-caroteno. Nossa, eu estou tomando vitamina A sintética, estou tomando vitamina E sintética. Se você não tem necessidade, você está aumentando sua mortalidade. Então, tomar muito cuidado com isso. Castanha do Brasil melhora o selênio e melhora a glutationa peroxidase, que é um antioxidante. No Parkinson, a vitamina E da dieta, as fontes de antocianina, vitamina C 50 mg por dia, E 5 mg por dia, beta-caroteno 2 mg por dia e zinco 1 mg por dia são benéficos na progressão da doença. Na degeneração macular, dar luteína e zeaxantina. Vira e mexe, você vê lá, como que eles colocam o marketing, a nutrição que o seu oftalmo não pode descobrir, aquelas coisas sensacionalistas. O que estão dando para você? Luteína e zeaxantina. Se você tiver degeneração macular, sim, você vai melhorar. Quem tem fibrilação atrial, vitamina C, 2 gramas antes de cardioverter e 1 grama por dia depois, isso por via oral, tem um ótimo benefício na reversão desse ritmo. Nas doenças cardiovasculares, vitamina E menos do que 400 unidades por dia. Dose maior aumenta a mortalidade. E no infarto, vitamina E de 400 a 800 miligramas por dia. Mortalidade. Diminui a mortalidade o uso de flavonoides. E exercício físico? O que o exercício físico faz? Primeiro que você não suplementa tanto no exercício se não tem necessidade. Depende do exercício, depende do que você vai fazer. Mas a quercetina, ela aumenta a sua resistência. E a beta-alanina aumenta a sua capacidade muscular. Vou dar contraste para a pessoa. N-acetilcisteína, lembra do estudo, só aquele estudo inglês que mostrou benefício, vitamina C e vitamina E. No resfriado, vitamina C de 250 a 1000 miligramas por dia. Somente em quem é corredor, quem faz maratona, esquiador e esporte de impacto. Aí no restante não funciona, eu utilizo a vitamina C venosa. Tá? Tem alguns estudos até para sepse em vitamina C venosa. Paciente crítico de UTI por 7 dias, dar vitamina C 1 grama e 1000 unidades de selênio 200 microgramas, mostrou benefício em mortalidade. O chamado ômega 9 ainda não está aprovado para funcionalidade pela Anvisa. Na degeneração macular, eu falei da luteína e da zeaxantina, né? Onde que eu encontro a luteína? Na verdura verde escura, e zeaxantina a gente utiliza 0 a 10 miligramas. A astaxantina, que está aqui, ela é encontrada muito em algas, tudo mais. Ela quem dá aquela cor rosa ela dá um tom rosa
Esqueci para aquela ave. Bom, fugiu da cabeça o nome da ave, mas é ela quem dá a tonalidade rosa para a árvore. Síndrome metabólica. Nós temos aqui na hiperglicemia. Você produz uma coisa no corpo que é a carbonilação. Na resistência à insulina, nós causamos a oxidação do lipídio, a lipoperoxidação. Na disfunção endotelial, nós temos a oxidação do LDL. Na doença, no colesterol aumentado, nós temos um efeito na NADH peroxidase. No paciente obeso, nós temos uma inflamação. Tudo isso, gente, é efeito da antioxidante no teu corpo. E por fim, quando eu falo do obeso, eu tenho que pensar em algumas coisas. Por exemplo, o uso do licopeno, tá? Estou falando do licopeno do molho de tomate, tá? Que é você ferver um tomate, uma quantidade grande, quando ele está mais maduro, adicionar azeite de extra virgem, formar aquelas micelas, pode congelar e depois usar. Esse licopeno, ele diminui a formação de gordura, melhora a adiponectina, que é quem queima gordura. Tá? Esse molho de tomate tem que ser fervido por 1 hora. Nós temos o gama oriazol, Orianol, desculpa, que tem a função de melhorar a função renal e a melhora cardíaca. Temos os flavonoides que diminuírem a doença cardiovascular, tá? E aí você vai encontrar no chá, no vinho tinto, no azeite. E aí o vinho tinto dá preferência, os que mais têm flavonoides são os da África do Sul. Vitamina E, ela baixa a hemoglobina glicada. Então, se está deficiente, você dá uma vitamina E. Selênio serve para uma reposição, ele aumenta, na reposição, ele aumenta o risco de diabetes. Tá? Desculpa, você repõe em quem tem risco aumentado de diabetes. Aqui eu calculo ROMR e tudo mais. O resveratrol, eu estou preocupado com o tempo, já passei dos 20 minutos, né? Mas está acabando. O resveratrol, menos do que 500 miligramas, ele diminui a glicose do corpo, diminui a circunferência de cintura e diminui peso. E por último, a luteína, aquela mesma dos olhos, tudo mais, diminui doença cardiovascular, o AVC, doença metabólica e o diabetes tipo 2. Então perceba que o antioxidante, ele tem que ser prescrito com prudência, tem que ser acompanhado por um profissional e muitas vezes a gente utiliza exames, na maioria das vezes a gente utiliza exames para saber se deve fazer ou não. Se você tem alguém que você conhece que tem alguma dessas doenças, passa para essa pessoa esse vídeo. Esse vídeo, o que nós somos é aquilo que a gente ajuda de pessoas no mundo. Tá? Então eu espero que esse vídeo venha ajudar cada vez mais pessoas. Às vezes a gente não sabe se uma pessoa precisa ou não, encaminha, porque isso ajuda outras pessoas, tá bom? Espero ter sido claro. Se tiver dúvidas, mande nos comentários.